Oi, Rafael. Nós estamos falando da temática da- dos livros fora do cânon da Igreja Protestante, né? E aí eu passei então a Igreja da Etiópia. Acho que é importante falar da Igreja Anglicana também, né? A Igreja Anglicana da Inglaterra, ela tem também componentes históricos muito ricos. Primeiro, a King James, a Bíblia King James como referência, e o cânone deles é o mesmo protestante, é o mesmo da Igreja Evangélica, né, de 66 livros, mas eles incorporam exatamente o que eu venho defendendo, ou seja, que na verdade existe muita riqueza nos livros não canônicos, né? Riqueza de informação nos livros não canônicos, então chamados livros apócrifos, além eles têm lá primeiro três Esdras, quatro Esdras, como livros apócrifos complementares, ou seja, tem alguma riqueza complementar vindo dos apócrifos que a Igreja Anglicana reconhece, que estão no original da Bíblia King James e que depois foram retirados, né? Eu estava vendo, isso você deve conhecer mais do que eu, né, em relação à Igreja Anglicana. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção em relação à Igreja Anglicana, e essa segregação, essa diferenciação, é porque ela partiu do rei, né? Ou seja, de uma decisão do rei. E, e toda a estrutura de poder das nações é clara na Bíblia como tendo seus reinados e potestades, né, nas hostes celestiais. Então, assim, a Inglaterra tem uma estrutura, ou vamos dizer assim, espiritual diferente do restante da Europa. Lembrando que a Inglaterra não estava sob o domínio do Império Romano quando o cristianismo lá surgiu. E isso é um ponto, assim, é um ponto muito forte de trazer riqueza complementar de lá. Tá? Então, além da Etiópia, eu chamaria a atenção da Igreja Anglicana e da Igreja, especificamente da história da Igreja cristã na Inglaterra, como, né, trazendo informações riquíssimas aí. A questão é que o Império Romano, a gente vai ver, né, instituiu, formulou, documentou e firmou um canon, uma forma do que é certo e o que é errado dentro da igreja, chama no resto tudo de heresia, e colocou a história da igreja da Inglaterra como lenda. Essa é a verdade, né? A gente vai ver no final de que toda a construção feita dentro da igreja, vou chamar assim de igreja imperial romana, que nasceu dentro do catolicismo, ela abafou, colocou sombras sobre a história da igreja do início do cristianismo na Inglaterra. E aí você vai ver que todo o início, se você tentar estudar o início da história cristã na Inglaterra, você vai ver vai ser tudo chamado de lenda, mas não tem uma versão oficial coerente. Não existe uma versão oficial coerente sem encampar o que eles chamam de lenda. Né? A que lendas eu estou me referindo? Eu estou me referindo às lendas da história da igreja de Glastonbury, na Inglaterra, onde que teria sido plantada por José de Arimateia, que seria tio de Maria, e para onde Maria teria ido
Jesus teria passado por lá, ou seja, tem histórias muito ricas ali, que são colocadas como lenda, mas que se você explorar com muita minúcia, você vê que a história oficial é inconsistente. A história oficial não explica por que tinha cristão na Inglaterra. Quem plantou, né, como surgiu a igreja cristã da Inglaterra ali no século I, século II. Então, quando eu estou falando que o cristianismo nasceu em 135, aparentemente, né, é chamado de lenda, mas o cristianismo na Inglaterra veio antes. Só que aí não veio, né, a partir de não teria vindo a partir de gentios, né? Teria vindo a partir de uma presença forte de um grupo muito representativo do círculo íntimo de Jesus, tá? Então, esse espaço, e aí a ênfase na valorização da extensão do cânon como livros apócrifos, mas com conteúdo histórico importante, que é reconhecida pela Igreja Anglicana. Acho que aí a gente fecha essa parte agora de poder explorar um pouquinho livros não do cânon protestante.